Copa do Brasil passando aqui no AFC Dicas. É um torneio que muita gente fica assim, ó, de olho grande, até porque rende e muito para os clubes brasileiros. Bom, nós estamos na fase oitavas de final. Tem time já nas quartas, né? São Paulo já passou naquela loucura daquela decisão por pênaltis 10-9 sobre o Fortaleza. São Paulo já está nas quartas de final, mas tem time, muitos deles, que ainda vão começar a brigar nas oitavas de final. E é isso que nós vamos passar a limpo para você aqui no AFC Dicas, claro, com análises e piques do nosso mito Lucas Tadioto, que curte demais a Copa do Brasil. É ou não é, meu caro? É verdade, Gasparini, tudo bem contigo, tudo bem com a nossa audiência. Então, eu sou fã de competições de mata-mata, primeiro porque eu gosto muito de trabalhar, tem um estilo de trabalho que casa muito com esse tipo de campeonato, e depois porque são jogos realmente sensacionais da gente acompanhar. A gente tem agora aqui nas oitavas da Copa do Brasil, que é, digamos assim, onde começa a fase quente da competição, onde entram os times aí da Libertadores, né? E a gente tem visivelmente dois grupos aqui na Copa do Brasil. Um grupo de times que está focado aí em passar para a próxima fase e botar no bolso essa graninha. Aí, graninha não, uma bela grana, diga-se de passagem, que a Copa do Brasil paga a cada fase que os times vão avançando. Mas tem outro grupo de times que estão mais ligados em conquistar a competição de fato. E a gente vai falar então nesses jogos agora desse meio de semana e pontuar aí quais equipes podem ser as favoritas para levar essa Copa do Brasil. Então vamos lá que tem muito jogo bom aí. E mais uma vez contamos com o apoio da Parimet, que está conosco aqui neste vídeo da Copa do Brasil e está também no bolão, hein? Já está no ar o bolão da rodada do final de semana, rodada 19 do Brasileirão. Deixa eu te falar uma coisa. A gente fez as contas aqui, o pessoal da contabilidade do Apostas FC, e chegou à seguinte conclusão. Somente no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Apostas FC distribuiu 90 mil reais. 90 mil reais em bancas em diversas casas de apostas somente no primeiro turno do Brasileirão. Isso fora Libertadores, Copa do Brasil, várias outras ações que aconteceram também ao longo dos últimos meses. Vem muito mais por aí no segundo turno. Então, não perca tempo. Meu celular estava tocando aqui. Não perca tempo. Vá lá no link que está aqui na descrição deste vídeo e você concorre a 5 mil reais por rodada do Brasileirão com o apoio da Parimet. Ô Tadioto, nosso primeiro jogo é um clássico alvinegro, é Santos e Ceará, o jogo na Vila Belmiro nesta quarta-feira às 4 horas da tarde. É um horário atípico, mas enfim, é o horário que está marcado. O jogo não tem público mesmo, né? É um jogo que não tem público assim como todos os outros que a gente vê no futebol brasileiro aqui, mas esse horário de fato dificulta até para quem quer assistir um jogo de casa aí na TV, porque está totalmente dentro do horário comercial, o que é uma pena porque vai ser um grande jogo de futebol esse aqui entre Santos e Ceará. São duas equipes aí que têm escolas de futebol que a gente consegue ver muito bem a filosofia de jogo dessas equipes atuando. Eu gosto bastante da equipe do Ceará, para mim tem mostrado aí grandes valências individuais aí nessa temporada de 2020, tem conseguido disputar com clubes grandes da Série A aí em pé de igualdade. Isso chama bastante atenção, porque muita gente não acreditava no Ceará no início do campeonato, né? Achava que o Ceará ia brigar para não cair, mas a verdade é que é uma equipe que tem mostrado uma boa regularidade e tem enfrentado times grandes aí da parte de cima da tabela do Brasileirão com muita dignidade e conseguindo bons resultados. Eu acho que aqui contra o Santos, o Ceará não vai conseguir exercer todo aquele poder que consegue fazer nos pontos corridos, porque numa decisão de mata-mata, a estratégia das equipes ela muda um pouco, né? Nesse caso aqui, eu entendo que o Ceará tenda a buscar por um jogo onde vai levar a decisão para o seu estádio, né? Então vai fugir um pouco da sua característica de atuação, focando principalmente em neutralizar as peças mais importantes do time do Santos aí, que é o Soteldo e o Marinho, que inclusive é ex-jogador do Ceará. Eu acho que aí a gente pode ver a lei do ex acontecendo, porque de fato o Santos quer garantir o resultado de maneira antecipada, no caso levar a decisão para o segundo jogo de uma maneira mais tranquila,
para que possa descansar, inclusive, alguns jogadores de uma sequência grande de jogos que vem tendo a equipe do Santos, a exemplo de outras equipes no Campeonato Brasileiro, também tem a Libertadores e o Brasileirão para disputar, né? Então acredito no Santos indo para cima, tentando construir o resultado, e o Ceará mais se defendendo e tentando segurar um resultado para levar a decisão para o jogo da volta. Santos Moneyline pagando 1,75, acho uma entrada bem interessante aqui. A partir de 1,75, qualquer odd pega para o lado do Santos, tem valor aqui nesse jogo. Corre lá na Parimatch que tá 1,86, hein? Você tá vendo aqui na tela que na Parimatch tá marcando 5 horas, eu falei que o jogo é às 4. Tem uma confusãozinha aí porque acabou o horário de verão na Europa, então alguns sites ainda demoram um pouquinho para se atualizar, mas ó, vai na minha, porque eu tô com o site da CBF aberto aqui na minha frente, então te garanto que a informação aqui é oficial. O jogo é às 4 da tarde. Atlético Goianiense e Internacional é o nosso próximo jogo lá no Pedro Ludovico, em Goiânia, este às 7 horas da noite. Diferente do jogo entre Santos e Ceará, aqui nesse caso a gente também tem um favorito ao título e outro time que está brigando aí para pelo menos passar de fase, que é o Atlético Goianiense, mas aqui a gente tem o mando invertido, ou seja, o Atlético Goianiense joga a primeira dentro de casa e precisa mais do que nunca fazer um bom resultado para não necessitar correr atrás do resultado quando for jogar o jogo da volta no Beira-Rio, né? Porque a gente sabe que o Inter, dentro do Beira-Rio principalmente, é uma equipe muito forte e tende a dar pouca chance de jogo para o Atlético Goianiense. A questão é, existem alguns problemas, sobretudo na defesa do Internacional. O treinador do Inter é um treinador que tem uma proposta de jogo ofensiva e monta um ataque muito bem organizado para fazer gols nos seus adversários, e tá aí o Thiago Galhardo na melhor fase da sua carreira, disparado, fazendo gol em todas as partidas, é a grande arma do Internacional nesse jogo. A questão é que o Inter é líder do Brasileiro, não tem um elenco assim tão vasto contra outras equipes que também disputam as duas competições, então acredito que a tendência é que o Inter se preocupe um pouco mais com o Campeonato Brasileiro, né? Talvez muito por isso também o Internacional queira jogar num ritmo um pouco mais acelerado essa primeira partida e aí poder descansar os seus jogadores para o jogo da volta. Como o Atlético Goianiense também precisa do resultado e não vai ficar esperando o Internacional, vai ser um jogo bem aberto, um jogo de trocação, que do meu ponto de vista é um cenário muito melhor para o time do Inter trabalhar. Então aqui eu gosto muito da odd de menos 0,25 handicap asiático a favor do Internacional, pagando 1,80. O Internacional que aí com empate parcialmente protegido, jogando fora de casa contra um time que vai aceitar o seu ataque, porque tem que sair para o jogo. Eu acho uma cotação bem interessante nesse jogo aqui, o menos 0,25 pro Inter a 1,80. Os dois times de maior torcida do país jogam na quarta às 9h30 da noite. O Flamengo, o primeiro deles, vai até o Paraná para enfrentar o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que não vem muito bem. A gente vê a equipe aí fazendo jogos de baixo nível técnico no Campeonato Brasileiro. Perdeu recentemente para o Grêmio de virada num jogo onde tinha condições de sair com a vitória dentro de casa. Na própria Libertadores acabou ficando em segundo lugar e aí ficou numa situação complicada também na Libertadores, porque tinha tudo para classificar em primeiro, acabou fazendo um jogo ruim, classificou em segundo. Agora que na Copa do Brasil é o atual campeão, né? A gente tem que respeitar esse histórico também. O Atlético Paranaense venceu a última edição da Copa do Brasil com muitos méritos, uma equipe que tinha um bom potencial produtivo, ofensivo aí, que a gente já não vê mais. Infelizmente o Atlético Paranaense está demorando muito para encontrar o caminho dessa reformulação. E o Flamengo, se existe uma equipe no futebol brasileiro que é capaz de concorrer a todos os títulos que disputa com um certo grau de favoritismo, essa equipe é o Flamengo. Acredito que vai vir muito forte nessa Copa do Brasil também o Flamengo. Não tem por que abrir mão de uma competição, justamente porque mesmo com o calendário apertado, o Flamengo mostrou que sem jogadores importantes aí como o Gabigol, como o Bruno Henrique, ainda consegue dar conta do recado e ter uma condição aí de atuações
bem interessantes a nível de futebol. Flamengo menos 0,75, handicap asiático. Me interessa essa cotação, está pagando 2,05 na maioria das casas de aposta. Então, se você acha que o Flamengo Moneyline não está pagando muito bem, esse menos 0,75 é uma alternativa. Basicamente, você está trabalhando no mercado muito parecido aí, contando que o Flamengo vai para cima do Atlético Paranaense e pode sim construir uma vitória com uma boa margem de gols aqui. E o Corinthians, que recebe o América do Lisca doido na Neoquímica Arena, o estádio corintiano, também às 9h30 da noite desta quarta. Para mim, um dos jogos mais difíceis de trabalhar aqui nessa Copa do Brasil, porque o Corinthians, que vai mal no Campeonato Brasileiro, além de jogar em casa, tem na Copa do Brasil uma oportunidade de reabilitar aí a sua moral com a torcida, digamos assim, né? E até para a gente ver o trabalho do Wagner Mancini sendo posto à prova de uma forma diferente, numa competição de mata-mata, que é bem diferente de ponto corrido, vai enfrentar um adversário que, olha, vão por mim, é um adversário duro. O América vem fazendo um bom campeonato na Série B, tem um time bem organizado, bem arrumado, e o Lisca, que já recebeu proposta, inclusive, de outros clubes aí, para deixar o América, falou que não vai fazer isso, que vai se manter no América para subir com esse time. E aí existe um consenso de dar uma sequência para esse trabalho bem feito que tá sendo executado no América Mineiro, e passar pelo Corinthians, obviamente, seria um marco nessa campanha muito bem sucedida até aqui do América Mineiro. Agora, é um jogo muito difícil, a tendência é que o América tente segurar um empate, pelo menos, jogando fora de casa, para levar a decisão para o seu estádio, que é onde tem aí um certo favoritismo contra seus adversários. O Corinthians precisa se superar, precisa fazer um jogo melhor do que vem fazendo no Campeonato Brasileiro para poder sair com um bom resultado. Aqui eu acho que vai ser um jogo com características under, um jogo de poucos gols, com uma cotação do under, ela não está muito boa, até porque o mercado também espera isso. Eu prefiro trabalhar no ambas marcam não, ou seja, um dos dois times não fará gol aqui, pagando 1,70, a partir de 1,70, eu gosto até dessa cotação aí, um pouquinho acima de 1,75, eu acho uma boa cotação para o ambas não, em Corinthians e América Mineiro. Mas vai ser um jogo interessante da gente acompanhar, um jogo bem legal mesmo de se assistir, porque são duas equipes que precisam muito desse resultado nesse primeiro jogo. O América Mineiro é um time muito simpático, né? Aliás, até que se prove o contrário, pelo menos até onde eu saiba, é o único time verde e preto do país. Se você conhece algum outro, coloca nos comentários aí, que seria bem legal. Eu, pelo menos, não conheço. Verde e preto, igual o América Mineiro, é uma combinação bastante incomum. Vamos pular o dia? Vamos para quinta-feira? Tem Red Bull, Bragantino e Palmeiras às 7 horas da noite em Bragança Paulista. Então, eu não tenho uma pique para esse jogo aqui, mas a minha análise é que esse clássico paulista aí tem tudo para ser um grande jogo, porque, a exemplo de outros jogos que a gente vem falando aqui, o Palmeiras é favorito para vencer a Copa do Brasil, é um dos times que se coloca no grupo de favoritos, e o Bragantino está mais nessa questão aí de passar de fase para conseguir colocar um dinheiro no bolso. Visivelmente, o foco do Bragantino nesse ano de 2020 é o projeto da Série A, então vai priorizar essa competição porque precisa se manter na Série A para as ambições aí a longo prazo da equipe, né? Naturalmente, as odds do Palmeiras estão um pouco amassadas, a tendência é de que o Palmeiras sim consiga um bom resultado nesse jogo aqui, mas é um jogo que eu pretendo muito trabalhar em live, por acreditar que pode oferecer cenários assim difíceis de uma leitura pré-jogo. Então pretendo trabalhar no live esse jogo, bem como o outro jogo da Copa do Brasil que a gente tem nesse mesmo horário. Que é Grêmio e Juventude, na verdade não é no mesmo horário, é às 9h30, um pouquinho mais tarde. Exato, desculpe. Mas é um jogo que eu até ia te questionar, viu, Tadioto? Aproveitar a tua experiência aí como morador do Sul, até que ponto há uma rivalidade entre Grêmio e Juventude? Até que ponto nós podemos dizer que um clássico, acho que é difícil, mas enfim, um jogo é um pouco mais pesado para os dois times ou não? Como para o Juventude enfrentar mais um grande, para o Grêmio enfrentar mais um médio? Então, diferente
Na verdade, assim, no Rio Grande do Sul existem algumas praças fortes de futebol, né? Além de Porto Alegre, Caxias do Sul é o principal polo de futebol no Rio Grande do Sul. Ainda existe também a cidade de Pelotas, que tem equipes competitivas aí, mas Caxias do Sul, depois de Porto Alegre, é onde existem as maiores rivalidades, e a gente tem aí um clássico aqui do Rio Grande do Sul, Grêmio e Juventude, que já se cruzaram em edições anteriores da Copa do Brasil, né? Conversando com qualquer torcedor juventudista, eles dizem que não é muito bom pegar o Grêmio logo agora nas oitavas de final, porque existe toda uma questão de rivalidade, de tensão em cima desse confronto que prejudica muito mais do que colabora aí para o Juventude, né? Então, é uma equipe que vem muito bem na Série B também, o Juventude, né? Vem conseguindo fazer um ano bem interessante aí acima das expectativas da sua torcida, mas aqui a gente tem, a exemplo do que a gente falava em outros jogos aí, tem um time que é postulante a passar de fase para tentar embolsar um dinheiro, e tem outro time que é franco favorito na competição, que é o caso do Grêmio, né? O Grêmio já deixou claro, inclusive pela palavra do seu presidente, que vai priorizar as competições de mata-mata, conseguiu classificar em primeiro lugar no grupo da Libertadores e agora chega muito forte também para essa Copa do Brasil aqui. A tendência é que a gente tenha um jogo aí de supremacia do Grêmio, naturalmente, né, porque a diferença técnica das equipes é muito grande aqui, mas o Juventude é uma equipe que tem uma maneira de jogar bem interessante. A gente vê aí uma equipe que prima muito pela articulação das jogadas, pelo toque aproximado, e o Grêmio já enfrentou boas dificuldades, enfrentando adversários que jogam parecido com o que joga esse time do Juventude aí do técnico Pintado. Eu tenho muita curiosidade para ver se o Juventude vai querer tomar iniciativa nesse jogo ou se vai se resguardar para tentar decidir na segunda partida, mas é um jogo que eu quero trabalhar também no live, primeiro porque a odd do Grêmio não é das melhores, eu não penso em fazer alguma coisa contra o Grêmio nessa partida, mas porque eu acho que pode ser um jogo a se trabalhar mercado de gols aqui. A gente tem aí um cenário para um jogo aberto e eu gosto muito de trabalhar esse tipo de jogo ao vivo mesmo. Feito, meu caro. Primeira rodada, jogos de ida das oitavas de final passados a limpo, pelo menos boa parte deles aqui no AFC Dicas. A gente se encontra no final de semana, tem vídeo com piques do Brasileirão. Bom trabalho, Tadioto. Antes do final de semana, eu queria deixar um convite aqui para as pessoas que nos seguem, que, por favor, amanhã, às 20 horas da noite, a gente vai ter uma live exclusiva aqui no canal do Apostas FC para falar de um novo parceiro que está chegando no Apostas FC. Se você está ligado aqui nas nossas redes, no nosso conteúdo, você já deve estar mais ou menos por dentro do que vai acontecer nessa quarta-feira, às 20 horas, aqui no nosso canal do YouTube. Distribuição de brindes, a gente vai trocar uma ideia sobre trade esportivo e quem sabe acompanhar um desses jogos da Copa do Brasil que vai estar rolando aí, talvez o primeiro tempo do jogo do Inter a gente faça, eu não sei, mas vai ser algo bem bacana, bem interessante, a gente vai responder dúvidas da galera, então tá todo mundo convidado para participar dessa live amanhã às 20 horas aqui no nosso canal do YouTube. E estaremos todos juntos, eu vou estar aqui do outro lado, só acompanhando, só de olho e aprendendo com você. Meu caro, forte abraço. Show de bola, um grande abraço, até quarta nessa live aí. E a gente se encontra, valeu, forte abraço.